Hoje, o debate é fortemente interditado em organizações públicas. Na realidade, a gente não consegue fazer um debate plural, amplo, como esse que nós estamos fazendo nessa manhã, felizmente. Essa, eu diria, que é mais uma regra, é mais uma exceção, não é a regra, especialmente nas universidades federais, né, onde o debate é absolutamente interditado. Não é? Se você não segue certas narrativas dominantes, você sequer consegue diálogo, você sequer consegue estabelecer uma discussão com seus colegas. Não? Pois não. Ele faz uma pergunta em relação ao fato de o senhor ter sido um crítico em relação ao termo agricultura familiar, uma noção que tem aglutinado movimentos sociais, acadêmicos e organizações políticas, e questiona se o termo classe média rural, que está sendo criado agora, não seria também um pano de fundo para consolidar um novo referencial de desenvolvimento rural. Bom, eu gostaria de me estender muito, né? E, antes de mais nada, eu quero novamente pedir desculpas, porque eu vou ter que sair logo. Eu tenho que cruzar o Brasil inteiro, onde amanhã de manhã eu participo de um outro evento regional em Fortaleza. Então, peço desculpas, eu sei que isso é absolutamente deselegante. Eu adoraria ficar aqui até o final do nosso debate. O que foi mencionado há pouco, tanto em relação às instituições de pesquisa, quanto a esse tema específico, eu tenho escrito muito e de uma forma crítica, né? Eu ajudei, por exemplo, a fazer nascer o MST nesse Estado e acompanhei a trajetória do movimento do Sem Terra, antes que ele existisse formalmente, durante os anos 80, durante os anos 90, etc. Num certo momento, analisando objetivamente as condições, se concluiu o seguinte, quer dizer, ou o MST seguiria uma outra trajetória institucional, porque o país se tinha democratizado e, portanto, uma organização política semiclandestina não fazia nenhum sentido num regime democrático, ou o MST iria encontrar problemas, além do fato de que reforma agrária é uma política governamental datada, né? Ela não é eterna. Em algum momento, se as pessoas não existem mais no campo demandando terra, não faz sentido mais falar em reforma agrária. Então, eu comecei a escrever sobre isso, e, obviamente, várias portas se fecharam, né? O tema da agricultura familiar é similar. Ele surgiu no meio dos anos 90 por uma razão política muito importante na nossa história, que foi, pela primeira vez, uma expressão olhar para os mais pobres do campo e dizer: Estado brasileiro, olhe os mais pobres do campo. Então, a expressão agricultura familiar tinha esse propósito, que era o propósito de forçar a política pública a se dirigir às famílias rurais, que eram a maioria, continuam sendo a maioria, e que o Estado brasileiro, historicamente, tinha ignorado. Agora, há um segmento que pretende usar a expressão agricultura familiar como se ela fosse algo revolucionário, que faria transformação revolucionária do país. O que, me perdoa a expressão, e vou usar uma expressão mais forte, isso é burrice, simplesmente. Não é? Porque a agricultura familiar não tem essa característica. Ela só identifica empiricamente um grupo de produtores. Nada mais do que isso. É uma forma de gestão da propriedade. E esse novo termo, Zander, classe média? Não, aí o que acontece, né? Eu sou um sociólogo. Sociólogos se interessam por estratificação social, por estrutura de classes, etc. E, portanto, para nós da sociologia, o termo correto são classes sociais. Nós olhamos o meio rural e a gente diz, bom, tem o empresariado rural, tem a classe média rural, tem o proletariado rural, etc. Essas aqui são as categorias analíticas da sociologia, né? Agora, não vou lutar contra moinhos, né? E a expressão agricultura familiar, ela se institucionalizou, todos nós usamos essa expressão, não é o caso de propor mudanças, nem nada. Só que isso significa nada mais, nada menos do que os pequenos produtores. Ponto final, não mais do que isso. Ok, então a gente agradece ao Zander Navarro, ele que vai cruzar o Brasil, como ele disse, vai lá para o Nordeste brasileiro. Vamos pedir ao diretor técnico da Emater, o tempo já avançado, Lino Moura, então, 5 minutos para fazer uma explanação sobre esse trabalho de extensão rural. Obrigado. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui representando a direção da Emater e cumprimento a todos, um cumprimento especial
aos colegas da Emater que se fazem presentes, aos organizadores desse evento, a direção do SENGE e parcerias. Cumprimento também a Lisemara, os participantes desse painel, meu professor que está saindo, professor Zander, sempre professor, o Rodrigo, nosso parceiro da Emater, o professor Buanaim, mas que nome complicado, mas é isso. E, rapidamente, fazer uma pequena participação a convite dos organizadores, que, na verdade, me foi pedido para comentar em cima das falas. Dado o tamanho do desafio e a amplitude do que foi comentado aqui, é praticamente impossível fazer isso em 5 minutos. Mas eu vou tentar falar alguma coisa relacionada com a importância que se dá para a agricultura. Basicamente, foi falado aqui em relação à participação no PIB, na exportação, na balança comercial, isso é evidente, é claro, mas também em função dos cenários que se apresentam para a agricultura, o que, de certa forma, é desafiador, mas também, ao mesmo tempo, é um cenário que valoriza quem trabalha com isso, seja na pesquisa, no ensino, na extensão rural, a questão do crescimento da população, especialmente a população urbana, a redução do percentual do rural, e quer dizer, abrindo um potencial enorme para a produção de alimentos, a questão do crescimento da produtividade, da necessidade de cada vez mais inovação, está sendo colocada, a necessidade do conhecimento, isso é muito alvissareiro para nós da extensão rural.